Em entrevista à TV Senado, o senador Eduardo Girão defendeu a reação por parte do Legislativo ao ativismo judicial de membros do Supremo Tribunal Federal. Girão disse: precisamos repudiar alguns desrespeitos que estão acontecendo à nossa Carta Magna e vindo justamente daqueles que deveriam ser os primeiros guardiões. Então, é algo absurdo que a gente vê acontecendo a partir do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. É muito importante para a democracia, é um pilar, mas a postura com o ativismo judicial de alguns ministros desrespeitam sucessivamente a nossa Constituição brasileira e criam uma instabilidade, uma insegurança jurídica sem precedentes na história desse país. O senador lembrou que a população está insatisfeita com a erosão da democracia. Girão disse: as pessoas estão incomodadas com essa postura de um Supremo que liberta criminosos corruptos e persegue adversários críticos dele mesmo. Então, nós não vivemos numa democracia no Brasil porque, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal abusa e esmaga os demais poderes, que é Senado e Câmara e o Executivo. Eduardo Girão alertou que a situação se agravou no governo Lula, dizendo: nesses últimos meses que o governo Lula assumiu, existe um alinhamento ideológico entre o Supremo e o governo Lula. Então, mais do que nunca, esta casa precisa se levantar. Ele ponderou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu sinais de que pode vir a reagir. Questionado sobre a possibilidade de andamento das PECs que visam limitar poderes dos ministros, Girão defendeu, além da instituição de mandatos, a limitação a decisões monocráticas. Ele disse: essa PEC é fundamental porque estabelece um limite de atuação a um Supremo que virou um tribunal político. Isso é fato, todo mundo está vendo aqui no Brasil. Girão apontou: 513 deputados, 81 senadores, o presidente da República sanciona e um ministro, que não foi eleito por ninguém, com voto de ninguém, vai lá e bloqueia a lei, cancela a lei, joga no lixo o meu salário, o seu salário, a estrutura bilionária deste Senado Federal, que consome o dinheiro do pagador de impostos, que é você, e fica por isso mesmo. Então, o Senado vai dar esse passo importante. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros de cortes superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados.
Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações às prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as condenações sem provas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI, seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios, mesmo produzidos pela concorrência, são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 27 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.
Assista. A Constituição é um presente para o Brasil, né, que a gente precisa celebrar, mas ao mesmo tempo nós precisamos repudiar alguns desrespeitos que estão acontecendo à nossa Carta Magna, e vindo justamente daqueles que deveriam ser os primeiros guardiões. Então é algo absurdo que a gente vê acontecendo a partir do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros. O Supremo Tribunal Federal é muito importante para a democracia, é um pilar, mas a postura com o ativismo judicial de alguns ministros desrespeitam sucessivamente a nossa Constituição brasileira e criam uma instabilidade ou insegurança jurídica sem precedentes na história desse país. E o povo lá fora, saindo dessa bolha que é o Congresso Nacional, eu sou um parlamentar que procuro andar nos mercados, nas feiras, conversar para sentir a população. Pessoas que são de direita, de esquerda, de centro, contra governo, a favor de governo, elas estão incomodadas com essa postura de um Supremo que libera criminosos, corruptos e persegue adversários críticos dele mesmo. Então nós não vivemos numa democracia no Brasil porque, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal abusa, esmaga os demais poderes, que é Senado e Câmara e o Executivo. Agora tem uma diferença. Nesses últimos meses, o governo Lula assumiu e existe um alinhamento ideológico entre Supremo e o governo Lula. Então, mais do que nunca, essa casa precisa se levantar, e o presidente Rodrigo Pacheco tem dado sinais consistentes de que vai resguardar as prerrogativas do Congresso Nacional, né, em matérias que estão sendo decididas pelo Supremo Tribunal Federal agora, quando há décadas e recentemente também o Congresso Nacional decidiu. 81 senadores, 513 deputados, presidentes da República votaram, por exemplo, a questão das drogas 2 vezes, do porte de drogas, e o Supremo, no ativismo judicial, vai lá e tira essa prerrogativa, né? Então, que a gente possa ter dias melhores para nos 36, 37, 40, 50 anos da nossa Constituição, a gente ter realmente um reequilíbrio entre os poderes e independência entre eles. Senador, PECs recentes que estão aqui tramitando no Senado, uma delas pede que se limite os mandatos dos ministros do STF, né? E outras que acabem com as decisões monocráticas, né? O que o senhor acha disso? Nós votamos essa semana aqui no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC que disciplina a questão de decisões monocráticas e pedido de vista, né? Então isso é fundamental, porque estabelece um limite de atuação de um Supremo que virou um tribunal político hoje no Brasil, e isso é fato, para todo mundo está vendo, está acontecendo. Então essa PEC ela vai proliferar aqui, vai continuar a sua sequência para o plenário. O presidente já deu o sinal verde, né? O senador Espiridion Amin foi o relator na CCJ, deve ser do plenário, que a gente possa aprovar e que vá rapidamente para a Câmara, para que não aconteça justamente isso. 513 deputados federais, 11 senadores, presidente da República sanciona, e um ministro que não foi eleito por ninguém, com voto de ninguém, vai lá e bloqueia a lei, cancela a lei, joga no lixo o meu salário, o seu que está cobrindo aqui, a estrutura bilionária desse Senado Federal, que consome o dinheiro do pagador de impostos, que é você, e fica por isso mesmo. Então o Senado vai dar esse passo importante, assim também como não é nada contra ninguém, é a favor do Congresso, assim como uma PEC para estabelecer mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que o presidente já sinalizou que até o final do ano vota, assim como o fim da reeleição para o Executivo e um calendário único para
eleições no Brasil, para a gente não ficar de 2 em 2 anos nessa instabilidade política no país. Então, uma eleição geral no Brasil a cada 4 anos, e isso seria ideal. No caso, a cada 5, porque a reeleição seria, o fim da reeleição seria 5 anos. Muito obrigado, senador. Boa sorte.